Vamos falar sobre aquele dia, 20 de outubro de 2025, o dia em que a internet, como a gente conhece, basicamente parou. Uma pane gigantesca na AWS, a Amazon Web Services, deixou o mundo digital de joelhos. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender não só o que aconteceu, mas o mais importante, por que isso afeta todo mundo. E olha, dizer que tropeçou é até ser gentil. Por algumas horas, foi como se a espinha dorsal do nosso mundo digital tivesse quebrado. Milhões de pessoas, milhões de empresas ficaram completamente no escuro. Foi uma cascata de falhas que se espalhou que nem fogo em mato seco. E não estamos falando de uns sites pequenos, não. A gente está falando de Snapchat, Roblox, Fortnite, Disney+, os aplicativos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente usa o tempo todo, simplesmente, puf, apagaram. E não foi só entretenimento, a coisa foi séria. A comunicação parou e até bancos foram afetados. Imagina o caos, o dinheiro de um monte de gente ficou inacessível do nada. 4 milhões. É um número enorme. Essa foi a quantidade de gente que correu para o Down Detector para dizer: olha, tem alguma coisa muito errada aqui. Foram 4 milhões de vozes que todas juntas confirmaram o que todo mundo já sentia. O mundo digital estava em colapso. Mas espera aí. Como é que tantos serviços diferentes que parecem não ter nada a ver um com o outro podem quebrar exatamente ao mesmo tempo? A resposta é assustadora. Tudo por causa de um único ponto de falha. Vamos seguir o rastro desse caos até a origem. E essa origem tem nome: Amazon Web Services, a famosa AWS. Pensa nela como se fosse a rede elétrica da internet. A grande maioria dos aplicativos e sites que a gente usa não tem seus próprios servidores. Eles simplesmente alugam essa infraestrutura da Amazon. É o alicerce de quase tudo. E é aqui que o problema global começou, num lugar bem específico. Um único complexo de data centers da Virgínia, nos Estados Unidos, conhecido no meio técnico como US East 1. A ironia é que essa é uma das regiões mais antigas e importantes da AWS e, como a gente viu, um dos seus maiores calcanhares de Aquiles. E o problema técnico, em si, foi uma falha de DNS. Para simplificar, o DNS é tipo a lista de contatos da internet. É ele que traduz o nome de um site, que a gente digita, para o endereço numérico que o computador entende. E quando essa lista de contatos falhou para um serviço super crítico chamado DynamoDB, bom, aí foi um efeito dominó que levou tudo junto. Essa citação aqui mata a charada. A gente depende tanto, mas tanto da AWS, que uma falha local lá na Virgínia tem o poder de paralisar a economia do mundo inteiro. Isso só mostra o quão frágil e até um pouco assustador o nosso mundo digital se tornou. Aliás, se esse tipo de conteúdo de entender o que acontece nos bastidores da tecnologia te interessa, fica o convite para se inscrever aqui no Opa News BR. A gente está sempre destrinchando esses assuntos. Só que essa pane de 2025 não foi um raio em céu azul, sabe? Foi um verdadeiro déjà vu. E essa linha do tempo aqui vai provar o porquê. Olha só isso. 2017, 2020, 2021 e agora, 2025. O padrão é claríssimo. Todos esses grandes incidentes têm uma coisa em comum: a mesma origem, aquela região US East 1. É como se os sinais de alerta estivessem piscando há anos, mas parece que o recado não foi totalmente entendido. E toda essa situação nos ensinou, da maneira mais difícil e cara, uma lição muito importante sobre o risco que é colocar todos os nossos ovos digitais na mesma cesta. O problema, no fundo, não é que a AWS falhou. Porque, vamos ser sinceros, sistemas falham. O grande problema é que as maiores empresas do mundo construíram seus impérios em cima de um único alicerce, sem ter um plano B de verdade. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, essa abordagem mais frágil, que infelizmente é a mais comum, tudo num lugar só, com risco no máximo. Do outro lado, uma abordagem muito mais inteligente e segura, que distribui o risco entre vários provedores. Assim, o serviço nunca para de verdade. E olha, isso não é só teoria. Já tem empresa fazendo isso na prática. Elas usam múltiplos provedores de nuvem ao mesmo tempo. Se um deles cai, o tráfego é desviado para o outro na hora, automaticamente. É basicamente como ter um step para a internet da sua empresa. Então, a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? A resposta é simples de falar, mas complexa de executar: construir um futuro digital que seja muito mais resiliente. Os especialistas recomendam 3 passos que são cruciais. Primeiro, distribuir as operações para não ter tudo num lugar só. Segundo, separar os serviços essenciais, como a autenticação. E terceiro, e talvez o mais importante, ensaiar a falha.
É isso mesmo, praticar para o desastre antes que ele aconteça, para que a resposta seja quase automática. E essa citação finaliza o pensamento de forma perfeita. Ser resiliente não é um extra, não é um luxo para quem pode pagar. No mundo onde tudo, desde a nossa economia até a segurança nacional, depende da nuvem, resiliência virou uma questão de sobrevivência. A pane de 2025 foi um alarme ensurdecedor. Ela mostrou que as nossas fundações digitais são sim frágeis, e a pergunta que fica no ar é: será que a gente vai estar pronto para quando aparecer a próxima rachadura? Se quiser acompanhar mais análises como esta, já sabe, se inscreva aqui no Opa News BR. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.